nosso convidado especial de hoje será o Jean Amorim. O Amorim é bodybuilder profissional, é académico de nutrição, é professor, é assim um biohacker nato em experimentar vários tipos de dieta ao longo do seu percurso como estudante de estudo de vida. E vamos agora, mesmo que está aqui a entrar, o Amorim está no Brasil. Vamos entender se é mesmo possível fazer hipertrofia muscular com jejum intermitente, com jejum prolongado, com uma dieta baixa com hidratos de carbono, com carnívora. O Amorim vai nos falar de tudo isso e muito mais. Ele já foi campeão várias vezes em bodybuilding. Tem uma história de vida muito interessante e daí ter decidido convidá-lo para a gente falar mais sobre isto, já que há tanto mito sobre que o jejum faz destruir o músculo e não é possível ganhar músculo sem hidratos de carbono na dieta. Então, nada melhor que um profissional de bodybuilding como o Amorim para a gente falar sobre isto. Então, vamos aí. Então, conta aí de onde é que estão, onde é que estão agora? Brasil, Portugal, Angola. Bom, eu estou aqui em Luanda, Angola, e o Amorim está no Brasil. Alô, Jana. Austrália, o Roberto. Muito bom. Muito bom, aqui está, já pedi o Amorim. Contem aí, quero saber onde é que vocês estão, estou curiosa. E depois assim, vamos agora falar com o Amorim. No final, vão colocando aqui as vossas dúvidas ou vão perguntando que a gente vai falando sobre... Amorim, eu já aceitei o teu convite, mas não aceitou. O que é que aconteceu? Agora sim. Não deu. Hello. Então, não estou a entender. Point. Você pediu, Amorim? Está... Ok, vamos tentar outra vez. Aí está eu. Vamos aí. Boa noite. Está me ouvindo bem, Amorim? Está ouvindo aí, Sara? Estou, maravilhoso. Excelente. Boa noite desse lado. Ainda é boa tarde, não é? 16 horas, 16h15 aí. Tá bom, só para mim que tá faltando o áudio. Ah, é? Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Agora ouvir melhor? Ok. Agora melhorou. Então, Amorim, seja bem-vindo aqui à nossa super live. Já há algum tempo que temos trocado assim umas mensagens sobre toda esta área, não é? Que a gente somos ambos apaixonados. Mas, claro, tive assim uma certa curiosidade em entender mais de realmente como é que é possível fazer essa hipertrofia maravilhosa que tu demonstras. Bom, podes-te apresentar, nada melhor que te apresentares ao pessoal que não te conhece? Sim. Obrigada. Tá legal o áudio aí para vocês? Olha, pessoal, assim, né? Para quem me acompanha nas redes sociais, né? Eu participo de competição de fisiculturismo já desde de 2012, né? Só que eu já treinava musculação há muito tempo. E o que envolve nisso, né? O fisiculturismo, ele foi me dando os caminhos, né? Para me poder chegar ao estilo de alimentação que eu tenho hoje, né? Que eu faço jejum e hoje eu estou adepto da animal base, né? Ou seja, boa parte da minha alimentação é de origem animal. O que a maioria chama de carnívora, né? Mas eu ainda adoto eu já tenho uma seleção de certos carboidratos na minha alimentação, né?
E eu tenho uma relação assim, eu só consumo carboidrato se eu treinar, pós-treino. Se eu não treinar, eu não como, tá entendendo? Então eu ainda tenho, hoje eu me dou muito bem com isso aí. Assim, então, mas tem partes assim, às vezes semana todinha eu faço alimentação carnívora, jejum, boa parte. E eu tive também uma experiência, né, que eu até comentei contigo, de um jejum longo, né? Eu já tinha feito um jejum de 3 dias, e aí eu optei para me fazer um jejum de 7 dias, entendeu? E eu continuando treinando para justamente esse é o meu objetivo. Eu estou aqui no meio esportivo, não só do bodybuilding, mas do powerlift, para mostrar para as pessoas que a nutrição humana ela é uma coisa assim que existe muita crença, né? Existe algo assim por trás, assim que as pessoas não têm nem ideia do que é. Inclusive o que eu estou trazendo aqui para vocês é uma coisa assim de muito estudo, muita leitura, muita vivência, né? As pessoas ainda têm crenças, achar, pô, mas tu faz jejum, e aí como é que tu tem hipertrofia? Né? Como é que tu consegue ganhar músculo, tá entendendo? E aí por isso que eu até imprimi, né? Eu imprimi aqui umas fotografias aqui de uns fisiculturistas, né? Lá do passado, né? Porque a gente também tem que entender como é que é essa linha do tempo, né? Então, todo mundo conhece o Arnold, né? O Arnold Schwarzenegger. É o conhecido mundialmente, entendeu? Então, ele foi o cara que popularizou o fisiculturismo. Só que teve pessoas, né, conterrâneos a ele, né, que faziam estratégias alimentares, né, não tanto ortodoxa, não parecida com a dele, né? O Arnold ele era acostumado a fazer uma dieta a cada 3 horas, 3 horas, ali a balanceamento dos macronutrientes, entendeu? Proteína, gordura, enfim. E só reduzia o carboidrato quando ia para competição, né? Mas, assim, existe todo um mercado que foi criado, né, no meio do fisiculturismo, tá entendendo? Então, qual era a ideia? Pô, o cara tem que dar essa ideia pro cara que vai comprar o esporte, que ele precisa tomar suplemento, que ele precisa comer muita comida e ele precisa treinar dessa forma. Beleza, então foi dado e criou uma que a gente chama de uma indústria, né? Hoje a gente tem uma indústria do fitness, não é nem do bodybuilder, é a indústria do fitness, até mudou. E aí quando eu comecei a fazer a dieta cetogênica para a competição e vi que o meu corpo respondia muito bem, e tive uma oportunidade de ir no Campeonato Mundial na Espanha e observei que boa parte dos atletas, tanto atletas do Oriente Médio, atletas da Coreia, atletas da própria Europa também, eram adeptos do jejum. Aí eu falei assim, cara, eu estou no caminho certo. Eu vou seguir isso aqui e vou manter o máximo para ver como é que o meu corpo responde. E aí eu fui estudando, fui buscando, fui conhecendo, fui entendendo a questão ancestral. Como é que os nossos antepassados eles viviam, né? E por que o jejum é tão presente. Não só na vida, mas nas religiões, enfim. Isso aí eu vejo você publicando, a gente sabe essa conexão que tem. Mas assim, nível esportivo, entendeu? Hoje eu estou representando o jejum, a dieta carnívora, a dieta cetogênica. E estou tendo resultado. Mas isso lá atrás tinha, entendeu? Lá atrás tinha. Lá atrás, por exemplo, esse cara aqui, não sei se você já viu ele aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Já ouviu falar nele? Ele era um californiano, né? Morava nos Estados Unidos entre os anos 60 até os anos... Ele fez sucesso nos anos 60. O nome dele era Vincent Gironda. O Gironda, ele tinha uma dieta que era baseada em jejum e ele comia fazia 20 horas de jejum e as refeições dele na janela que ele abria, 2 refeições, ele comia ovos e bife, entendeu? Que ele popularizou essa alimentação aí. E ele fez vários atletas, entendeu? Agora pensa só naquele momento, o Gironda, ele está mostrando uma alimentação que você faz jejum e faz apenas 2 refeições
E outro detalhe, ele incentivava as pessoas realmente a treinar de verdade e não colocava o caminho do anabolizante, entendeu? Porque nessa época estava surgindo já os primeiros testes com atletas, não só no fisiculturismo, mas em esporte no geral. E ele falava que a dieta dele era uma dieta que era altamente anabólica, ou seja, ele comia carne e ovos apenas durante a semana todinha. E no final de semana ele tirava um dia na semana para ele fazer uma refeição livre. E ele conquistou o físico dele aqui, ó. Entendeu? Isso aqui ele já estava próximo dos 50 anos dele. Tá entendendo? Então, assim. Só que para aquela época, Gironda ele foi esquecido. O método dele era diferente, a forma de pensar dele era diferente, então os caras colocaram ele no cantinho. E o John Wader, né, que foi o cara que foi digamos assim, o mentor do Arnold, ele que ganhou todo o know-how aí, né, das coisas todas, né. Nos anos 70, né, esse outro carinha aqui, ó, francês, né, tá dando para ver, francês, o nome dele, Serge Nobret. Serge Nobret, ele era adepto de fazer uma única refeição no dia. Ele fazia 24 horas de jejum e ele consumia uma única refeição no dia. Ainda tinha detalhe, ele gostava de consumir carne de cavalo, tá entendendo? Carne de caça, né? Também. Olha o físico do cara aí, ó. Tá vendo aí? Então, quer dizer, já existem experiências com o jejum e com a hipertrofia, entendeu? Qual era o detalhe desses dois atletas aqui? O Gironda, dos anos 60, e o Sérgio Nobret, lá dos anos 70. Ele é conterrâneo do Arnold, viveu na mesma época, né? Conviveram no mesmo tempo, treinaram junto. Qual era a diferença deles? O treino deles era muito volumoso e pesado. Eles tinham um treinamento extremamente forte, né? Então, assim, diferente da concepção. E aí que entra a hipertrofia, tá entendendo? Porque, assim, o que a gente vê hoje nesse caminho, nesse universo do treinamento e da nutrição? O treinamento, cada vez mais, ele está ficando fofo, né? Está ficando muita coisa técnica, estão discutindo muito exercício, coisa que não era para acontecer. Por quê? É da natureza humana o desenvolvimento da força, entendeu? Se você for, Sara, prestar atenção nas crianças, né? A criancinha, desde cedo, ela já tem uma posição, uma postura correta. Quando ela começa a andar, você vê como a criança ela faz a postura correta do agachamento. Ela já se agacha direitinho. Ela consegue se puxar sozinha com o próprio corpo dela. Não é à toa que crianças até 1 ano, lá você vê ela atravessando o berço, né? Com a própria força dela, tá entendendo? Ou seja, é da natureza humana a força, entendeu? A força física, tá entendendo? Então, assim, aí o que vai acontecendo? À medida que nós vamos crescendo, isso vai sendo tirado da gente, entendeu? As cadeiras, a falta de aptidão física, a atividade educativa física quase está sendo excluída das escolas, porque esse que é o objetivo, tu tá entendendo? Então, quanto mais pessoas não entenderem o seu verdadeiro potencial físico, elas nunca vão saber o que é um físico de verdade, uma hipertrofia. Porque a hipertrofia, ela funciona assim. Você precisa gerar os danos, entendeu? Então, quando eu vou fazer um agachamento, eu realizo um agachamento, eu estou gerando danos no meu corpo, principalmente com sobrecarga. Inclusive, eu faço até ali eu sempre cito a segunda lei de Newton, né? Newton, ele tinha a segunda lei que falava assim, força é igual a massa vezes aceleração. Se eu colocar isso de uma forma assim, bem estrúxula aí para a galera, se eu tenho força, é igual a massa, ou seja, são grandezas diretamente proporcional. Então, se eu aumento a minha força, eu vou aumentar a minha massa muscular. Simples, entendeu? O cara já tinha descoberto isso lá no século início do século XVIII, né, Newton. Então, olha só, e aí, questão da hipertrofia. Se você não foca num treinamento que vai gerar realmente danos,
E aí tem dois tipos de hipertrofia. Tem a hipertrofia miofibrilar e tem a hipertrofia do sarcoplasma. O que é a hipertrofia miofibrilar? É aquela que acontece na fibra, né? Na microfibra, na fibra. Então, aquela que realmente gera o dano, que vai multiplicar a célula, tá entendendo? E essa multiplicação de células, ela vai acontecer o quê? Ela aumenta. Cada vez que você gera um dano, você tem novas células que vão se recompor. E aí você tem um aumento da sua massa magra, tá entendendo? Aí, como é que eu atinjo essa hipertrofia? Treinando com exercícios livres, supino, deadlift, agachamento, remada, que isso era trabalhado lá nos anos 50, 60, 70, no período ouro ali do bodybuilder, tá entendendo? E aí eu vou para outra hipertrofia, a da sarcoplasma. É onde o sarcoplasma acontece. É como se fosse dar o estímulo para gerar aquele irrigamento de sangue, mas não gera danos, entendeu? Então, ou seja, é uma hipertrofia que leva o nutriente para dentro do músculo, mas o dano é mínimo. Aí é o famoso pump. É aquele cara ele dá aquele aspecto de pump, de volume. Aí, por esse tipo de hipertrofia, ele começou a ser valorizado muito desde os anos de 2010. Então, os últimos 10 anos só se fala nesse tipo de hipertrofia. Aí tem que treinar técnico, tem que fazer isso, é o SST, é o FST7, é o Y3T, é o mTOR, não sei. Todo esse tipo de metodologias são incluídas nas pessoas e as pessoas acham que é só dessa forma, mas elas não construíram uma base. Esse tipo de treinamento é importante? É. Só que ele precisa, a pessoa que quer hipertrofia, ela precisa ir para a base. Ela é como se fosse a pirâmide alimentar, né? Uma pirâmide alimentar. Então, eu tenho uma pirâmide do treinamento. Ou seja, o treinamento está aqui, eu tenho uma pirâmide. Na base, eu tenho que ter os exercícios livres. No meio da base, exercício livre e halteres. E no finalzinho que eu tenho que ter as máquinas. O que está acontecendo hoje, Sara? As pessoas elas vão para academias que só tem máquina e esteira. Entendeu? Então, é essa dificuldade. As pessoas elas não estão entendendo o processo, como funciona. Aí, automaticamente, se você gerar os danos e você dá o nutriente necessário para ter a hipertrofia, aí você tem hipertrofia. O que a gente tem resultado. Se você pegar qualquer livro de fisiologia, tá lá. Eu tenho os macronutrientes, eu tenho os hidratos de carbono, que são os carboidratos, só tem carbono e hidrogênio. Aí você tem as gorduras, carbono, hidrogênio e oxigênio. E você tem a proteína, que é o único que tem nitrogênio. E é deixado claro isso. Para ter hipertrofia, você tem que ter o balanço do nitrogênio. E ponto final, acabou. Não dá nem para discutir isso aí. Então, por que o cara ainda pensa, mas eu só vou conseguir ganhar peso, volume, se eu comer carboidrato? Claro. Se você estiver fazendo um treinamento de sarcoplasma, estimulando o sarcômero ali, você vai precisar migrar alguma coisa que seja mais rápida. E o carboidrato, lógico, a gente já conhece ele é o que tem uma percussão mais rápida, ele tem uma resposta mais rápida ao glicogênio, né? Então, as pessoas, se elas começarem a entender, poxa, realmente o Amorim tem razão, eu vou começar a treinar mais pesado, vou começar a fazer treinos com exercício livre, e aí eu começar a aprender de fato a treinar, vou gerar meus danos e vou comer comida de verdade, vou comer proteína e gordura. Aí eu vou ter resultado, tá entendendo? Basicamente é isso aí, não tem muita historinha, tá entendendo? É assim, eu acho assim, o que está acontecendo? A indústria ela vem ganhando força desde os anos 70. Então, esses carinhas aqui que eu trouxe para ilustrar a nossa live, Sérgio Nobré, Vicente Gironda, esses carinhas aqui, esses atletas excepcionais, o que aconteceu com eles? Eles ficaram no cantinho deles, entendeu? Não deram voz às experiências que eles fizeram, né? Aí caras que nem eu pega lá no passado e traz para cá para o presente e está fazendo, e está dando resultado. Todos os meus alunos de consultoria eu coloco, inclusive tem um aluno meu aí que ele está para Portugal, vai participar de uma competição de fisiculturismo, o Isaías, né? Ele está em uma
competição. Aí está se preparando, está na fase de finalização. Final de semana agora ele compete, tá entendendo? E ele fez a preparação dele toda fazendo jejum e carnívora. Toda, tá entendendo? Essas manipulações aí. Então, assim, fisiculturismo é uma coisa muito bacana, cara, assim, em termos de ciência, né? Porque eu sempre falo, o fisiculturismo ele é a Fórmula 1 da performance humana. Então, tudo que foi testado, tipo, Fórmula 1 você testa carro lá, testa tecnologia, e depois essa tecnologia volta para onde? Volta para os nossos carros menores, né? O bodybuilder é a mesma coisa, o fisiculturismo é isso. Você testa dieta, testa treino, testa manipulação, e isso volta para onde? Para as pessoas que querem uma qualidade de vida melhor. O próprio Arnold, quando ele escreveu o livro dele, a Enciclopédia do Fisiculturismo, ele falava, é o esporte do futuro, entendeu? É o esporte agora, você vê as pessoas procurando mais o treinamento com peso. Há 20 anos atrás era dificilmente você ver mulheres treinando para ganhar massa magra, ainda existia muito aquele preconceito da mulher. Ah, eu vou treinar, eu não quero ficar igual homem, tu tá entendendo? Essas conversinhas, eu acho que você já deve ter ouvido falar esse tipo de preconceito que acontecia. E hoje você vê o grande número de mulheres treinando, idosos, crianças, entendeu? Então, assim, já não tem mais o que questionar. A gente só precisa lá e fazer. Aí, se você for prestar atenção, Sara, só você que já estuda bastante sobre a questão dos nossos ancestrais, é só ir no passado. O que os nossos ancestrais faziam? Se movimentavam muito, faziam jejum e comiam muita caça, né? Carregavam pedras, carregavam tronco, né? O hábito, você vê, como eu disse assim, a criança, quando ela vai pegar tem pequenina, ela cai alguma coisa, um objeto, ela já faz a postura correta. Então já é um instinto nosso, tanto agachar quanto levantar. Tá entendendo? Então é uma coisa fora do normal, entendeu? Pode abrir aí, senão eu vou falar aqui só eu na Não, live. Maria, é bom te ouvir, não é, galera? Como é que é? A Maria está Ah, já a falar tudo o que é essencial e gratidão por partilhares esses exemplares, né, que te inspiram, porque afinal é old school, é trazer, é ir lá atrás, a sim, resgatar a sabedoria de quem já o fez e já o fez de uma maneira sustentável, super eficaz. Já antes de passarmos mais à parte técnica, de sim. se tomas suplementos ou os eletrólitos, né, quero falar contigo a questão do sal. Sim. Quero te perguntar, que eu já sei, não é, mas quero que contes aqui ao pessoal, como é que tu vieste parar à carnívora? Tu já fazias muitas dietas, muitos estilos alimentares, cetogénica, mas foi graças à infecção de vírus Zika que de repente procuraste saúde, né? É isso que eu quero trazer também antes de voltar aqui a hipertrofia. Como eu fui entrar, né, na dieta carnívora? A dieta carnívora ela iniciou nesse período ali de um processo que aconteceu comigo. Assim, depois preciso contar o que aconteceu comigo em 2018. Em 2018 eu adoeci. Eu peguei uma doença aqui tropical chamada Zika, né? Ela é transmitida pelo Aedes aegypti, né? Que é o dengue, chikungunya, Zika, né? Eu moro na Amazônia, né? Eu moro aqui na região da Amazônia, então a gente tem ainda esses problemas com doenças tropicais. E eu acabei adquirindo Zika. Quando aconteceu, o que ocorreu? Eu acabei ficando debilitado, entendeu? Eu tive um problema sério, porque um dos efeitos colaterais do Zika, ele me retirou todos os meus eletrólitos, todos os meus minerais, e eu acabei ficando 2, 3 dias sem movimento nenhum. E aí os médicos não sabiam, né, que eu tinha, né? Fui no cardiologista, fui em tal coisa, era remédio, a pressão oscilava. E aí, só que como a minha experiência, né, eu sabia que eu estava com sintomas de desidratação. Boca seca, a pele já estava escamosa, né? Muita fraqueza. Aí eu fui olhar assim, pô, tem alguma coisa errada comigo. E eu por conta própria, mandei fazer um exame para saber como é que estavam os meus minerais. E aí eu fui perceber que os meus minerais estavam praticamente zerados, né? Potássio, magnésio, sódio, zinco, enfim.
E aí eu fui, tomei soro, restabeleci e isso eu perdi muito peso, entendeu? E isso eu comecei a fazer um trabalho para entender melhor essas questões com os minerais, né? E aí eu conheci um livro lá, o Six, né? Que fala só sobre sal. E comecei a adotar no bodybuilding a gente já tem essa questão da manipulação do sódio. Na fase final a gente precisa manipular o sódio para fazer com que a água que está sob o músculo, sob a pele, ela entre, né? No processo de carb up que a gente chama, tá entendendo? Então eu já tinha um conhecimento assim amplo a respeito disso, e a nossa célula ela tem essa troca do ciclo de Krebs, né? Tanto do potássio quanto do sódio, né? Essa troca que ocorre. E aí eu fui e comecei a adotar isso, né? Sobre isso. Só que aí eu fiquei com muitas dores nas minhas articulações, né? Cotovelo, joelho, parte da região da lombar, além de ter perdido muita massa magra. Então o ano de 2018 foi um ano que eu fiquei fora, né? Fiquei quase 7 meses sem treinar, fazia fisioterapia, tive que fazer hidroginástica para me começar a restabelecer. E esse conhecimento do sódio, do consumo do sódio, entendeu? Da questão, foi até que me colocou na dieta carnívora, porque eu via que eu fui entender por que dava dor de cabeça, porque a pessoa ficava cansada quando... E eu, nas experiências que eu tive com a dieta cetogênica, ocorria muito isso. Quando eu zerava o carboidrato mesmo, ficava ali só na proteína, na gordura, alguns vegetais, eu começava a sentir um mal-estar logo de cara. E aí eu comecei a ver que, pô, falta do magnésio, falta do sódio, então eu não posso deixar de consumir isso aqui. E aí o meu bem-estar melhorou. E eu vi que os adeptos da carnívora fazem o consumo regularmente, entendeu? Então eu comecei, aí eu vi o trabalho da Jade, né? Da Jade lá, da Jade Soller. Comprei o livro dela. E aí eu comecei a me interessar mais pelo assunto e já tem mais de um ano que eu estou fazendo. E, por incrível que pareça, as minhas dores, eu não conseguia fazer um agachamento mais pesado, entendeu? Sempre gostei de agachar pesado. Sempre gostei de botar barra na costa e botar 200 quilos, entendeu? E não tinha dessa comigo. Só que o meu joelho não permitia. Eu ia nos médicos, os médicos falavam assim, olha, tu tem que tomar isso, é R$1.000 de tratamento. Aí eu falei, pô, velho, eu vou ficar dependente disso. Aí eu comecei a me questionar a respeito disso aí. E aí eu vi que o fato de eu consumir sódio com regularidade, o magnésio e mais a dieta carnívora, isso ajudou na minha saúde, melhorou a minha performance, ou seja, todas as minhas dores que eu tinha nas articulações acabaram. E hoje quem me acompanha nos meus treinos vê a quantidade absurda de peso que eu carrego, para um cara que eu só peso 85 quilos, eu não sou muito alto, eu tenho 1,68 m de altura para 85 quilos, né? Meu percentual de gordura sempre anda abaixo mesmo. E, então, é assim, absurdo a forma como eu melhorei as minhas cargas, entendeu? A recuperação do corpo, né? Então, assim, eu vi que quando eu consumia o carboidrato, eu passava mais dias com dores no corpo, na musculatura. A partir do momento que comecei a consumir mais carne, mais ovos, mais víscera, essas dores elas começaram a diminuir e a minha performance começou a melhorar mais ainda. Então, resumindo, foi basicamente assim que eu entrei. E hoje eu estou, né? Só que agora eu estou fazendo alguma experiência colocando um pouquinho do carboidrato, porque como eu tenho pretensão de voltar a competir nesse semestre agora, no segundo semestre, a gente precisa, em fase de finalização, fazer a questão do carb up, né? Então, que é o momento que eu faço tipo uma recarga de carboidrato para dar aquele volume, entendeu? Então, eu preciso sempre estar alimentando ali a minha flora intestinal. Porque o que aconteceu? Se eu fico muito tempo sem comer carboidrato, na hora que eu como, dá a bendita diarreia. Não tem jeito. Eu até comentei contigo, né, a respeito disso aí. Eu até falei para ti, perguntei da experiência do jejum longo, né? Então, basicamente é isso aí. A gente está trabalhando nesse formato. Olha, já agora está aqui uma pergunta bem interessante que vem a calhar com este tema dos hidratos de carbono, Amorim. Como você pode justificar o fato de os atletas usarem tantos carboidratos na atualidade e conseguirem resultados? Pois é, né? Na verdade, assim,
o músculo por si só, entendeu? Ele já tem uma questão da mitocôndria muito... mas vamos exemplificar. Se eu ganho 1 quilo de músculo, eu vou ter o quê? 2.000 mitocôndrias, entendeu? Então, para cada quilo de músculo ganhado, eu aumento o meu número de mitocôndrias, ou seja, eu aumento o número de queima de energia, né? De captação de nutrientes, entendeu? A mitocôndria ela faz a respiração celular, mas também ela tem uma relação direta com a ATP, com a criação lá da energia, né? Do oxigênio, da captação do oxigênio. Então, ou seja, o cara que é musculoso, mesmo ele às vezes fazendo merda na dieta dele, ele vai ter resultado, não tem jeito. Músculos são metabolicamente saudáveis. Os músculos fazem o nosso metabolismo agir de uma outra forma. Agora, é diferente quando o cara boco está com muita gordura corporal. Ele já está com resistência à insulina. Ou seja, o corpo dele não vai conseguir usufruir daquele carboidrato. E aí a gente conhece basicamente a rotina dos fisiculturistas que consomem carboidrato. Eles costumam fazer o cardio jejum, entendeu? É uma rotina padrão, né? O cara acorda de manhã, ele faz aquele cardiozinho em jejum para diminuir os níveis ali de glicose. Aí depois ele faz uma alimentação. Hoje tem estratégia que a boa parte dos atletas estão consumindo o carboidrato só no pós-treino. Então, assim, eu acredito que essa relação do músculo, do que faz com que o metabolismo fique mais ativo, faz com que a pessoa tenha resultado. Por isso que eu digo para as pessoas, o cara não quer treinar, ele insiste em ficar fazendo cardio, para emagrecer. Aí eu falo para ele, mano, treina com peso, carrega peso, mano, que você vai ganhar músculo e esse músculo vai ajudar a queimar mais caloria, tanto a caloria que você consome enquanto alimento, quanto a caloria que você já tem acumulada. Basicamente, eu acredito que seja isso. Isso eu já fiz uns testes também. Já fiz em mim. Já fiz um teste de ficar praticamente 1 mês ali comendo de tudo, né? Sem critério nenhum e treinando pesado. Eu não tive variação quase nada. Eu só tenho uma preocupação em relação ao consumo exagerado de carboidrato e de frutose, é por causa do fígado, entendeu? Eu tenho essa preocupação porque a gente sabe, as pessoas começaram a entender que o carboidrato, quando ele entra no nosso corpo, ele é dividido em 3 caixinhas. Ele vai para o músculo, ele vai para o fígado, glicogênio hepático, e ele vai virar gordura corporal. Tá entendendo? Então, assim, é diferente quando você usa a gordura como fonte de energia. A gordura não, ela já tem uma absorção melhor, tu tem uma resposta metabólica muito melhor com a gordura e até nível de caloria, né? Porque uma grama de gordura aí tem 9 calorias, entendeu? Praticamente. E uma de carboidrato você tem 4 só. Então a gordura te dá uma saciedade melhor do que o carboidrato. É por isso que eu não costumo consumir, porque se eu consumir muito carboidrato e for treinar, o meu treino ele fica uma negação, tá entendendo? Da hipoglicemia, eu fico sonolento, é aquela famosa preguiça mesmo, tá entendendo? Tu não tem uma resposta. Agora, o treino em jejum, não. Treinar em jejum e comer depois, aí é outro nível. Eu acredito que seja claro. esse o objetivo mesmo. Claro, porque aqui a questão não é só ganhar massa magra, Sim. também é prevenir doenças, recuperar doenças, então acabamos por esquecer, focar tanto no físico que nos esquecemos que temos uma mente, um organismo, e todos sabemos o que é que o jejum intermitente faz à nossa mente, né? Nos deixa mais focados, enfim, é muito bom para tudo, não é? Então é bom agora com esta conversa. Gente, por favor, mandem esta conversa para os vossos amigos, porque o marido está aqui despejando um aulão maravilhoso, não é? Já viram? Então, bora aí. Sim. É isso aí, né? Quem tiver aí alguma pergunta, alguma coisa, a gente vai lá. Porque claro, exato. Pessoal, o assunto ele é amplo, né? Ele é muito amplo, claro. Entendeu? A gente que é envolvido com fisiculturismo, né? É envolvido com o esporte envolvido a musculação, a gente tem essa liberdade, né? Por exemplo, eu tô lendo, pegar um livro aqui, vou mostrar para ti. Tá certo. Tô lendo esse livro aqui, ó.
Esse livro aqui é uma doutora, né? O nome dela é Randy Rutter, entendeu? Tá aqui o livro. Ele conta a história dos hormônios, entendeu? Como que os hormônios... Qual é o nome, Então, assim, qual é o nome do livro? É que tá em espelho. Ecstasy. A gente coloca depois lá, eu mando lá para você fazer a indicação, tá? Esse livro aqui, ele conta a história dos hormônios. Então, os hormônios, se as pessoas entenderem que o nosso metabolismo tem uma relação direta com os hormônios. Então, não adianta a pessoa entrar num processo de emagrecimento se os hormônios dela estão tudo zoados, se o nível de testosterona dela está baixo, se ela está com resistência à insulina, se os hormônios da tireoide dela estão baixos, se o nível de estrógeno dela está acumulado. É por isso que eu indico sempre para os homens, principalmente os homens, treinarem pesado, treino desafiador. Por quê? Porque isso tem uma descarga de testosterona, de hormônio do crescimento, equilibra mais a questão da insulina basal. E o que está acontecendo? Cada vez mais a gente está vendo os homens amedrontados, né? Diminuindo os seus níveis hormonais, e isso causa um impacto muito grande na saúde da pessoa, porque, como a gente falou aqui, não é só fisicamente estética, mas é saúde. Tá entendendo? Então, os hormônios, o livro trata, ele é uma coisa muito recente, entendeu? O hormônio do crescimento, até tinha um tempo atrás ali que os caras, para poder fazer um tratamento com o hormônio do crescimento, eles tinham que tirar a hipófise de cadáveres, né? Para poder retirar e fazer, principalmente quem sofria de nanismo, né? A insulina foi uma coisa que tem 100 anos aí que foi inventada, que foi conseguida manipulada, né? Que hoje é vendido, né? Então, se a gente for perceber, os hormônios ainda estão muito recente, né? Os estudos dos hormônios é muito recente. Só que eu sempre comento muito a respeito. Eu sei que você gosta da temática também, que a gente, tipo, teoria da conspiração, mas eu acredito hoje, no meu ponto de vista, entendeu? Antigamente, se usavam animais, né, principalmente cães, para fazer experimento, para saber como que os hormônios funcionavam. Os médicos, os cientistas na época pegavam um cão e aí abria, né, ele ainda vivo, se eu não me engano é vivificação, o nome desse processo. Ele abria ainda vivo, ia ver como é que o fígado funcionava, como é que a insulina funcionava. E só que os ativistas, né, de animais, né, eles começaram a questionar essas questões aí. E aí os cachorros pararam de ser experiência, né? Aí quem é que é usado hoje como experiência? Se você for perceber, desde os anos 50, a gente está tendo uma mudança de protocolos e de diretrizes. Mudou a forma de se alimentar, proibiram gordura, proibiram ovos, proibiram leite, proibiram um monte de coisa, principalmente aquilo que os nossos antepassados sempre faziam. E começou a introduzir uma alimentação à base de grãos. Hoje, com o sedentarismo e essa cultura do homem moderno, o que a gente tem? A gente tem para mais de 8.000 doenças. Olha a quantidade de material aí para a medicina estudar, entendeu? Então, basicamente é isso. Hoje eu acredito que as pessoas estão dando de graça os seus corpos, né, a sua saúde, para ser experimento, para ser estudado. Assim, e aí eles vão fazer tudo isso para depois, daqui a uns 30 anos, eles vão dizer, não, pessoal, olha, a alimentação é essa aqui, e quantas pessoas não morreram nessa brincadeira, né? Basicamente é isso que eu venho falando há muito tempo para as pessoas. A responsabilidade da nossa saúde, se você não buscar conhecimento, buscar ir atrás de pessoas que realmente estão preocupadas, a gente vai estar à mercê do sistema, e o sistema não vai falar que comer carne é bom, que treinar com peso é bom, que você ter um sono de qualidade é bom, que você tomar sol é bom, que você beber água com sal é bom. Eles não vão falar isso. Infelizmente é isso. Muito bom, Maria. Que não, eu ainda hoje fiz um post sobre isso mesmo, que não gera lucro, não é? Exatamente. O que gera lucro é mandar comer a cada 3 horas um pouco de tudo, coma de tudo um pouco em moderação e 5, 6 vezes por dia. É que ainda não entenderam que mais do mesmo não vai dar em nada. Exatamente, entendeu? Quanto mais é um mercado, né? É uma cadeia, né? A alimentação que ela causa, ela gera
um aumento de comida. Por isso que o jejum não é falado nada. O jejum, uma refeição, o que tu vai gastar? 2 refeições no máximo. Eu fazendo uma refeição no dia, crescendo, treinando pesado, aí o cara vai lá, faz 6 refeições no dia, tem um dia improdutivo, fica gordo, e aí quando ele chega entre 40 anos de idade, todas as doenças crônicas que começam a aparecer no corpo dele, ele acha que é devido a quê? A questão da idade dele, né? Aí, hoje está aí, a OMS está querendo empurrar, dizer que ser velho é doente. Absurdo isso, cara. Absurdo. Então, nós que já temos essa leitura, temos que mostrar para a pessoa que ser velho não é doente. É os teus hábitos que vão te colocar numa velhice saudável. Ou você paga o preço agora, ou a conta vai fechar lá no final, tu tá entendendo? Com doença crônica, com problema, sendo dependente dos seus familiares, entendeu? Então, basicamente, é isso que a gente não quer. Pessoal, relembrar que genética é apenas 5%, 95% é o estilo de vida. É aquilo que tu fazes do teu dia-a-dia, aquilo que comes, que dormes, como praticas. Só para relembrar aqui, é isso que a gente quer chegar, não é? Trazer soluções, porque sempre nos empurram, desculpa, que é genética, é hereditário, é familiar. Não vou nessa cantiga, porque isso é papo de vitimismo e ok, não vou fazer nada, tipo, é o destino. Bom, olha, Mauri, já agora quero relembrar ao pessoal que o Moni acabou de fazer 7 dias de jejum prolongado, seguido, acabou no sábado. Conta aí para o pessoal, se tu treinaste durante o jejum, fizeste reposição de sais, que tipo de sal? Bom, conta um pouquinho da tua experiência, estou curiosa. Sim. Bom, é assim, esse jejum, né, de 7 dias que eu acabei fazendo, primeiro, o que aconteceu? Um dia anterior, né, quando eu decidi fazer, eu caí na besteira de querer comer um hambúrguer, entendeu? Comer um hambúrguer, o trigo no meio lá, né? Aí o que aconteceu? Acordei de madrugada com refluxo, né? Aquele refluxo, aquela vontade de vomitar. Aí eu fui, vomitei, já deu diarreia em mim, porque assim, como eu falo, se você tira determinado alimento por um tempo e você quer colocar ele, espera que vai dar BO, que vai dar merda, como diz aqui. Então, aconteceu isso. Aí eu fiquei, quando acontece esse tipo de coisa, aí eu jejuo. Aí eu comecei, fiz o primeiro dia, aí eu fiz o segundo dia, fiz o terceiro. Aí no terceiro dia eu olhei assim, não, eu vou continuar, bora ver o que vai dar aí. Aí eu disse, não, vou fazer jejum de 7 dias, mas vou continuar fazendo as minhas atividades normais. E aí eu treinei, né? No caso, eu treino média 3 vezes na semana. Treinei e fiquei consumindo minha água com sal, entendeu? Então, se eu sentia algum mal-estar, alguma coisinha, eu ia lá, pegava água, limãozinho, eu gostava de tomar um pouquinho de limão, até para reduzir a questão da acidez estomacal. Mas eu não tive problema nenhum com isso. Agora sim, fiquei muito produtivo, assim, em mente, acordava no horário, né? Tipo, ciclo circadiano, como se tivesse encaixado mesmo, legal. Dormia umas 10 horas e quando era 5 da manhã eu estava acordado. Aí eu acordava 5 da manhã, pegava livro, conseguia ler. A minha média de leitura no livro é assim, tipo 30 páginas. Eu já lia ali. Quando eu fiz esse jejum de 7 dias, eu já tripliquei o número de páginas que eu estava lendo, tá entendendo? Então, assim, a conexão cognitiva parece que ficou amplificada, tá entendendo? E assim, não sentia cansaço, as minhas ideias estavam bem arejadas, tá entendendo? E aí eu decidi, né, quebrar o jejum com carne, né, entendeu? Comi, né, fui numa churrascaria, comi carne bacana, entendeu? Não senti ali, só que aí foi aquela questão, né, sempre tem o diabinho perturbando ali, né? Aí a esposa lá levou um negócio de um doce pro meu filho, ela me deu uma colherzinha, né, uma colherzinha de pudim, né? Mano, foi para chegar e diarreia, tá entendendo? Ou seja, a reação de quem faz o jejum longo, ele tem que evitar alimentos, fonte de carboidrato, principalmente, dependente qual for.
não coma. É como você falou para mim, caldo de ossos, um abacate, carne, entendeu? Porque eu entendi o processo. A nossa flora intestinal, as bactérias já que ajudam na fermentação, já não tá, entendeu? Então, passa 7 dias sem comer, elas vão embora, elas vão morrer, elas vão diminuir. Então, quando você for colocar alguma coisa, vai dar essa reação. Então, para mim foi muito bacana, entendeu? Esse jejum. Dei uma secada legal, entendeu? Inclusive, até botei umas fotos depois. E secou mesmo, assim, o físico, a cintura ficou bem fina, apareceu mais os cortes do corpo, né? E aí eu já bolei uma estratégia para quando eu for competir, eu já vou incluir essa estratégia, mas aí ela tá em off, né? Eu vou ainda amadurecer, porque como eu te falei, o fisiculturismo ele é bacana por causa disso. Você monta as estratégias e depois vai lá e aplica. Se dá certo, você documenta, bota em outra pessoa e assim vai. As tentativas que a gente vai fazendo e vai agregando, entendeu? Então eu tô com uma ideia bacana para quando eu for competir e eu quero usar essa parte do jejum longo. Eu já tinha feito isso em 2015, mas não foi de 7 dias. Eu fazia assim, eu fazia de segunda a sexta eu fazia uma única refeição, consumindo peixe, né, e alguns vegetais, entendeu? Peixe da região amazônica mesmo, peixe assim, peixe de água doce. Aí eu consumia de segunda a sexta, fazia jejum de 24 horas, e no final de semana eu ficava 2 dias em jejum, ou seja, sexta, eu fazia a minha última refeição na sexta e ficava sábado e domingo em jejum e só ia comer na segunda-feira. E no caso eu quebrava meu jejum na segunda-feira com carne e abacate. Eu conseguia o melhor físico da minha carreira foi fazendo essa estratégia aí. Tá entendendo? Foi muito bacana. E aí eu realmente fui entender que eu me dava muito bem consumindo alimentos de origem animal. A textura da pele melhorou, os cortes, né? A simetria, o físico em si ficou muito bacana. Inclusive eu vou até te mandar a foto lá para te poder ver, visualizar. Quiser compartilhar nas tuas redes sociais, pode compartilhar. Boa. Foi uma experiência fazendo jejum e jejum longo no final de semana. Tá entendendo? Foi um físico que eu levei para o campeonato mundial em 2015. Que bacana. Pessoal, mais do que assim, eu complemento só aqui com a questão que tu já falaste, da função cognitiva, da longevidade, de retardar o envelhecimento, de ativarmos as nossas células estaminais. Tipo, jejum, é isso. Não conseguiram ainda, é impossível colocar todos os benefícios do jejum numa cápsula e vender, por isso é que o jejum é demonizado. Inclusive, eu queria que você até falasse isso, Sara. Tem muitos seguidores daqui do meu estado, né, que estão acompanhando a live. Aí você podia falar sobre os benefícios do jejum. Tudo que pessoal, você basicamente falar mesmo, entendeu? Dizer para as pessoas, né? Porque eu falei da questão da hipertrofia, mas eu queria que você falasse também, tocasse um pouquinho desse seu conhecimento aí com a galera que está seguindo. Entendeu? Ok, inclusive, tá bom. Tem uma moça aqui, a Janeide, né, Sobral, ela tá aí, ela mandou uma mensagem. A gente está fazendo um trabalho com ela, ela tem um problema de obesidade mórbida, entendeu? Então, tava beirando ali muito pesada mesmo, entendeu? Então, a gente, com jejum e carnívora, ela já perdeu quase 30 quilos, entendeu? E ela praticamente hoje, graças a Deus, ela mandou uma mensagem aí para mim, esposa, todo mundo aí. Então é bom também falar para as pessoas que estão essa questão da importância do jejum, o que causa e tudo mais. Massa. Sim. Então, bem rapidinho, o jejum apareceu na minha vida em 2015, 2014, 2015, por uma questão psicológica. Eu já estava com sintomas de depressão, porque eu sofri, já estava numa dieta vegetariana há algum tempo. E a primeira coisa que aparece é a mente deturpada, não é? Pensamentos negativos, um loop mental muito negativo, não é? E não sabia que era depressão. A depressão é uma doença silenciosa, gente. É difícil a gente diagnosticar e falar, não é? Sobre isso. Mas já fazia jejum intermitente há alguns meses, aí comecei a ler, né? Eu digo sempre, eu gosto muito de entender antes de praticar. Preciso de entender a teoria, não é? Tipo, para, ok, vamos ver se isto é bom ou não.
E aí, cara, o meu primeiro jejum foi 6 dias. Assim, não foi um dia, não foi dois, porque é como tu fizeste agora, não é? Começaste um dia e, nossa, aquilo é tão bom, não é? Cetose, é autofagia, liberação de BDNF, liberação Sim, é uma série de mecanismos, de fenómenos que acontece durante o jejum, que é uma cirurgia espiritual, mental, física, sem efeitos colaterais. É assim que eu consigo explicar a cirurgia da natureza, que por tu não há anabolismo, não há armazenamento de macronutrientes, ou seja, não há ingestão de alimentos, então o corpo pensa assim, bom, o que é que eu vou fazer agora? Vou catabolizar, destruir. Destruir o quê? A gordura. Mas não é só para emagrecer, porque é muito para além disto, né? A gordura vai se transformar, divide-se em ácidos gordos e glicerol e, por sua vez, vai formar corpos tónicos. E corpos tónicos são muito anti-inflamatórios, antivirais, fungicidas, têm uma série de benefícios a nível de eliminar micro-organismos. Então, sim, daí a gente sentir-se tão bem, daí ser tão bom para infecções, para processos crónicos, não é? Doenças crónicas, porque há essa liberação de corpos tónicos. Sim, podes conseguir com a dieta cetogénica, podes conseguir com uma dieta elevada em gordura e carne, mas não é a mesma coisa, não é tão rápido, não é tão eficaz, não é tão assim, eficiente. Então, sim, além dos corpos tónicos, temos a autofagia, que o corpo começa a um canibalismo, ou seja, o corpo começa a comer ele próprio, né? Mas o quê? O que é mau, né? Bactérias, vírus, fungos, porque não estão ali a fazer nada, estão a ocupar espaço. Além disso, também sim, produzimos BDNF e a hormona de crescimento humano, que falaste há bocado, que pode ser produzida com desporto, fisiculturismo, musculação, mas também com jejum. Atenção, pessoal, tudo o que acontece no jejum, tipo autofagia, não é só com o jejum, é com sauna, tudo o que seja hormese, que é tipo, sim, sim. há um Banho stress, há gelado, uma banho gelado, respiração, musculação, jejum. Né? Então, se você misturar vários tipos de stresses bem estratégicos para um determinado fim, sim, seja lá qual for, ou simplesmente para a prevenção de qualquer tipo de doença, vai aumentar a autofagia, ou a cetose, ou a liberação de GH. Ok? Então, claro, quanto mais velhos nós somos, por isso é que estava há bocado a falar dos séniores, né? A pessoa está a pensar, é normal envelhecer quando for mais velho. Claro, porque a gente tem uma tendência a degradar. Isto é biologia, não é? A pera degrada, o passarinho degrada, sim, o ser humano degrada. Tende a envelhecer. Então, o que é que aí é que está, como tu falaste há bocado e muito bem, nós temos é que preparar a nossa velhice. Como? É hoje. É hoje mesmo. É agarrar um peso, num halter, num kettlebell, fazer um jejum de 3 dias. Eu gosto de fazer 3 dias, uma vez por mês, assim como já levo como um ritual, como tu fazias ao fim de semana, eu gosto de fazer uma vez por mês. Para fazer sim, esse reset, porque é diferente um jejum intermitente do que um jejum prolongado. A cada hora tenho no meu feed, gente, para quem não pesquisou bem no fundo do meu feed, lá no meio, tenho os benefícios do jejum à hora. Então, o que é que acontece? A cada hora do jejum, nós temos um acontecimento diferente, há um fenómeno diferente. E é por isso é preciso chegar a uma determinada hora para alcançar certos benefícios, sim, sobretudo mental. E também neurogênese, pronto, já agora, neurogênese, formação de neurónios. Sim, é possível formar neurónios. Já me chegou aos ouvidos de experts de saúde falarem que o jejum queima neurónio. sim, Que derrete o completo oposto, é surreal, Amorim. Tipo, basicamente pegaram em tudo o que era bom de jejum e começam a dizer exatamente o contrário. É surreal. O que eu tenho que advertir também, só assim uma atenção, cuidado com o jejum de fruta. Sim, o jejum de fruta pode trazer consequências negativas, inclusive queimar o músculo, porque não estás em cetose. Estás a queimar frutose, açúcar. Então, sim, jejum de sumos de fruta, jejum de fruta, pode. Eu já o fiz e correu mal. Lá está, também já fiz algumas asneiras. Neste mundo, né, temos que fazer por nós e é normal. Pronto, estamos aqui para contar o certo. E é isso aí. Fiquei curiosa, fiz 7 dias, eu gosto muito de jejum prolongado, é outra vibe, é outro nível. E fizeste a fazer as tuas coisas, isso é muito bom, Amorim, parabéns.
estás aí no foco. Já agora, por cada 3 dias de jejum, há um dia de jejum, pessoal, que é, isto mais ou menos é a fórmula. Imagina, vocês jejum 3 dias. Tem um dia em que comem de maneira, pronto, pouquinho, carne, ovo, abacate, peixe, não é? Comida, proteína e gordura, para não haver essa descarga intestinal que o Amorim teve, porque comeu um bocadinho de açúcar. É normal, o corpo fica mais sensível, então qualquer alimento que seja mais processado, nossa, é tipo, uou, é muito agressivo. Mas pronto, já passou. Ou seja, o corpo limpo e já está. Tem que conhecer, tem que experimentar, tem que saber o que acontece, né? Na prática. Como eu te Olha, falei, Amorim, conta aí. por exemplo, assim, olha, eu tenho uma... Pode falar. Pode falar. Não, queria que antes que me esquecesse, que falasses quanta quantidade é que tu usas de sal para que pões na água. Olha, de manhã cedo é uma colherzinha de chá, né? Tipo, 300 ml de água, né? Aí eu coloco cloreto de magnésio e bebo, entendeu? Já me acostumei mesmo. Aí ao longo do dia eu fico tomando, entendeu? Não tenho muito essa preocupação. Eu me acostumei já a beber água com sal, entendeu? Até na hora de treinar. Eu vou para treinar e eu coloco a água com salzinho e tomo, tá entendendo? Para mim é a melhor coisa que tem. Ok. Não sei como é que é. Aqui a gente tem abundância de água potável, né? Tem o Rio Amazonas, entendeu? Tem muito garapézinho, muito riozinho, riacho, né? Mas assim, eu me sinto muito bem, até porque eu pesquisando mais a respeito das nossas estruturas, né? A gente precisa tá repondo os sais, principalmente entre as vértebras, né? Existe aquela estrutura, né? Que é como se fosse um amortecedor. Aquilo lá é rico em minerais, né? Então, como eu treino pesado e eu tenho que estar ali com aquela minha estrutura todo o tempo saudável, eu não posso deixar de consumir. E eu não tenho problema nenhum. Inclusive, eu já passei o sal para pessoas que depois que tinham problema de hérnia de disco. E aí depois melhoraram, né, em relação à hérnia, porque eu expliquei isso aí. Como ele não dava o sal, o sódio para o corpo, aquilo lá, o corpo ele vai tirar da onde tem, né? Ele tirava das articulações, das estruturas moles, e aí acabou o osso com o osso, fica lá correndo o atrito e acaba gerando essa inflamação de hérnia. Mas a pessoa ela começa a tomar o sal, pronto, ela já melhora, tá entendendo? Então pelo fato de eu treinar pesado, eu procuro consumir no mínimo 3 vezes no dia água com sal. No mínimo 3 vezes por dia. E eu sempre coloco uma colherzinha de sal. Eu não sigo nada das recomendações da OMS, entendeu? Eu vou mesmo, meu corpo vai pedindo e eu vou colocando, entendeu? E de boa. Graças a Deus, sempre só melhorando, entendeu? Só melhorando ainda mais, né? Cognição, treinamento, a minha recuperação muscular, a questão óssea, a estrutura óssea principalmente, sem sombra de dúvidas. Pessoal, é sal integral, não é? Ou seja, qual é o sal? Recomendas algum sal específico? Sim, o sal integral. Aqui eu compro, tem uma região que é Mossoró, fica no sul do Brasil, e lá eles retiram o sal diretamente da praia lá, e lá eu compro esse sal, que eu já fiz uma pesquisa a respeito, que é o sal de Mossoró. Antigamente eu consumia o sal do Himalaia, mas aí eu comecei a perceber que a indústria estava colocando tingindo, né? Colocando tinta, né? E aí eu via que na hora que eu fazia, aí ficava rosa, né? Aí eu falei, pô, isso aqui é fake. Aí eu parei, fui pesquisar, realmente estava acontecendo. Tem algumas indústrias de sal que dizem que é o sal do Himalaia, mas não é. Então eu procuro não consumir esse, porque eu não sei a procedência, né? Então eu consumo o sal de Mossoró, sal integral mesmo, sal marinho. Tá entendendo? Que é o que eu estou usando hoje. Muito bom.
Eu concordo contigo mesmo. Eles colocam corante no sal só para venderem, porque agora ficou de moda, não é? Sal dos Himalaias. Exatamente. Fala dos suplementos também, estão aqui pedindo. Tomas Ah, algum suplemento? Tomas bom, algum suplemento? suplemento hoje eu curto, né? Eu coloco a whey para tomar com o fígado, entendeu? Eu às vezes assim na correria eu faço coloco o fígado em saquinhos e congelo. E quando eu vou no meu pós-treino, eu coloco uns 3, 4 saquinhos daquilo lá, com umas 2 medidas de whey e tomo, entendeu? Para me consumir ali, todo tempo consumir o fígado, né? Que para mim é fundamental, não pode faltar. Tá entendendo? Então eu uso whey. Inclusive, uma coisa que eu achei é que toda vez que eu faço esse drink, né? Esse shake aí, de fígado bovino com whey, é uma sensação fora do normal, assim, eu me sinto bem pra caramba, não dá problema gástrico, nem um problema intestinal, mas se eu consumir só o whey, aí já sinto mal-estar, tá entendendo? Mas quando eu combino com o fígado, eu não tenho problema nenhum. Fora isso, não tem outro tipo de suplementação, não, entendeu? É só comida mesmo. Principalmente carne. Eu gosto muito de carne bovina. Olha, também costumas comer ovos crus? Também. Eu incluo lá, entendeu? No meu drink lá, no meu shake, uns 5 ovos e bato tudo junto com fígado e meto pra dentro. Isso aí era muito comum fazerem nos anos 70. Entendeu? Essa cultura da suplementação estava ainda gatinhando, né? Ela estava aparecendo ainda, entendeu? Então, os bodybuilders da época, eles queriam um aporte de proteína grande, aí ele botava lá no liquidificador ovo, fígado, botava carne seca, batia tudo no liquidificador e bebia. Leite, tá entendendo? Era esse que era o shake da galera, e é isso que eu faço, tá entendendo? Mas não tem outra variedade de suplementação, não. Só essa. Whey protein, fígado cru, ovo cru. E já Isso. agora, tens comido carne crua? Ou mal passada, sei lá. Carne mal passada eu gosto, entendeu? O meu ponto de carne é a mal passada, tá entendendo? Pra mim é chegar, colocar lá, ficou aquela crostazinha, cortou, pronto. Já pra mim é ideal. Quando fica já, o ponto dela fica muito para ponto para bem, né? Eu já sinto que ela fica mais dura, né? Entendeu? Então perde um pouco a suculência, entendeu? Então eu gosto de carne. A gente acaba adquirindo isso, né? A pessoa vai consumindo muita carne, tu já começa a olhar a carne de uma outra forma, ela já começa a fazer parte dos teus instintos, entendeu? Instinto de caçador mesmo, tá entendendo? Então eu como mesmo a carne mal passada. Olha, já agora, Amorim, o pessoal deve estar curioso. Estás a comer uma vez por dia, não é? O AMAD, One Meal a Day. E quantidade de carne, mais ou menos, gramas, quilos, assim, que tens ingerido? Olha, mais ou menos assim uma faixa ali de, acho que 400 gramas, assim, entendeu? Porque eu coloco muita variedade de proteína também. Quando eu vou fazer uma refeição, aí eu boto lá ali umas 300 gramas de carne bovina, aí ali uns 7 ovos, 5 ovos fritos mesmo, que eu gosto de fritar na banha, na manteiga. E aí eu boto lá um shake, né, com fígado, entendeu? Então, assim, eu trabalho muito mais com a saciedade. Eu não me preocupo muito agora nessa fase com relação à quantidade, né? Porque eu ainda não estou naquele processo ainda para refinar mais o físico. Porque quando a gente está nessa fase de definição muscular mesmo, que é para... Na verdade, não é nem a definição em si, é para melhorar a qualidade da pele, a textura da pele. Aí eu vou começar a pesar melhor. Aí eu já vou estabelecer dentro do cálculo do meu metabolismo basal, entendeu? E da minha intensidade de treinamento, eu já vou começar a colocar para gerar um certo déficit. Aí nesse momento eu preciso. Como nesse momento agora não é interessante, eu acabo trabalhando a questão da saciedade. Eu como para me saciar, entendeu? Então se der para comer 3, 4 pedaços de carne, eu como.
tantos ovos, aí me saciei e acabou. Já vou consumir a refeição só no outro dia. Muito bem, eu também sou apologista desta ideia que temos um regulador contador de calorias natural, que se chama hipotálamo, e ele bate forte quando há proteína. Esse é o macronutriente mais... Pronto, e boas gorduras, claro. Amorim, estão aqui perguntando, eu vou perguntar, qual é o tipo de treino... Só um pouquinho o áudio lá. É isso. Ok. Eu sabia que tinha que pôr aqui, tá bom. Que tipo de treino, intensidade, é melhor fazer em jejum? Queres recomendar aí alguma coisa para o pessoal? É assim, pelo que eu venho pesquisando, treino de musculação em jejum é top, entendeu? De alta intensidade mesmo, curto, 3 vezes na semana, no máximo 4, 30, 40 minutos, entendeu? Sobrecarga, usar bastante metodologia. E se for fazer corrida, né, eu gosto de trabalhar muito com a questão de corrida intervalada, né? Ou seja, dá um tiro de 1 quilômetro, descansa 1 minuto, dá mais um tiro de 1 quilômetro, descansa 1 minuto, aí 7 tiros rapidinho, pronto, deu ali 10 minutos de intervalo, acabou. Para mim é top treinar em jejum dessa forma, entendeu? Porque o teu corpo tem uma resposta metabólica muito boa. Mas também existem experiências agora de muito atleta agora, principalmente de maratona, que está fazendo em jejum, entendeu? Tá de intensidade mais moderada, tá entendendo? Mas assim, treino mesmo de intensidade, treino de musculação e treino intervalado de corrida. Pode fazer em jejum tranquilamente. Só não esquece de tomar água com sal, porque a água com sal ela ajuda muito nesse negócio, na questão do metabolismo do músculo, né? Deixa o músculo mais hidratado, entendeu? As pessoas ainda têm muito o preconceito com sal, com sódio, aquele mito que vai fazer mal. Não faz mal, pessoal. Quando você começar a colocar o sal integral na sua rotina, principalmente como um pré-treino, cara, é fundamental. Inclusive, a maioria dos energéticos tem lá. Tem sais, né? Bicarbonato de sódio, né? Citrato de sódio, né? Tem vários lá e a pessoa tá com medo do sódio, que é uma coisa que já era para ser batido já, isso aí. Está aqui alguém a perguntar que está a fazer crossfit há 1 ano e não consegue perder a barriga. Porquê? Olha, eu assim, eu não indico para quem quer emagrecer a atividade física, a melhor é a musculação. CrossFit, ela é uma vertente, né? Não trabalha com sobrecarga, sempre vai trabalhar com questões de resistência. Como eu expliquei naquele momento lá, se você ganha músculo, você aumenta a sua queima calórica, você aumenta o seu número de mitocôndrias. Então, e outra coisa, tem que olhar para a dieta, né? Não adianta a pessoa, eu vou fazer CrossFit, eu vou correr, eu vou fazer musculação, vou fazer zumba, e não olhar para a dieta. Talvez alguma coisa errou ali na alimentação, porque por melhor que o exercício físico ele seja uma coisa fundamental na vida de qualquer ser humano, ele é secundário em relação à perda de peso e principalmente perda de gordura, tá entendendo? Isso aí eu posso mostrar por A mais B. Por que eu indico a musculação? Porque a musculação é o único exercício que você faz e na sua recuperação você está queimando caloria, ou seja, você perde caloria no sono, dormindo, descansando, sem fazer nada. Por isso que é melhor. Aí a pessoa vai lá, corre, faz esteira, faz isso, faz aquilo, e aí é só naquele momento. Como não teve sobrecarga, não gerou danos, ele não vai ter uma recuperação, entendeu? Vai ficar sempre ali na zona de conforto. E o objetivo para quem, como você falou da hormese, né, é sempre gerar o desconforto no corpo para ter estresse, para poder ter autofagia e para poder ter desenvolvimento. Entendeu? Basicamente é isso que você tem que fazer. Tem que começar a olhar de uma outra forma o teu treinamento e, acima de tudo, a sua dieta. Olha, Amorim, há bocado disseste que treinavas 3 vezes por semana. Sim. Não é? 3 Só vezes. 3 vezes por semana, sim. Só treinas 3 vezes? Uau!
Não sabia, pensava que era todos, sei lá. Eu sou dono de uma academia, né? Entendeu? Então o pessoal pensa Claro, é assim que verdade. eu treino todo dia, né? Não, é 3 vezes na semana só. Eu valorizo os 3 exercícios básicos da musculação, que é o agachamento, o deadlift e o supino, e tem uma metodologia de trabalho para usar eles, tá entendendo? Então, já atestado e comprovado, já fiz vários campeões usando essa metodologia, já melhorei a qualidade de vida de muitas pessoas e também já melhorei a questão do emagrecimento, entendeu? Fazendo isso. Então, não é quanto tu treina, mas como você treina. Não é a quantidade de treino, mas como é que você está treinando, como é que você está escolhendo, como é que você está olhando para o seu treinamento. Basicamente é isso aí. Quando você começar a ter inteligência e começar a olhar o treino de outro formato, o resultado vem a jato, entendeu? Porque, como eu falei, treinar força, treino de força, ele melhora os resultados da questão metabólica e hormonal. Não tem nada melhor que um treino de força bem feito, pico de hormônio, testosterona, hormônio do crescimento, redução da insulina basal. É incrível, entendeu? É incrível, pessoal. Agora é se permitir, é tirar as crenças que vão me machucar. Não, é começar a pedir, ir atrás de pessoas que orientem de forma. Por isso que eu digo, eu sempre estou nas minhas redes sociais divulgando, me segue. Se quiser mandar um direct lá, manda que a gente conversa. Se quiser fazer uma consultoria, faz. Basicamente é isso, entendeu? Eu acho que acredito que as pessoas que elas querem desenvolvimento, elas têm que começar a procurar esses mentores, né? E a gente sempre está aí, né? Para ajudar. Olha, vamos só aqui finalizar quase. Mourinho, só tenho aqui uma perguntinha, eu respondo no instante, da Vânia Portugal. O jejum regula as hormonas? Sim. O jejum regula hormonas, Sem regula dúvida, os né? genes, a expressão Sim. genética. O jejum é aquilo que, para mim, abrange uma imensidão de fatores, seja a nível agudo ou crónico, dependendo da idade. Atenção, grávidas, lactantes e crianças não devem jejuar, só um jejum espontâneo. Sim. E também tem esta pergunta, podes responder tu, Amorim, mas é básica, não é? Quer dizer, culpam o sal pelo que o açúcar fez, só digo isto. Olha, tem uma pergunta aí que a moça, a Marisa, né, colocou. Quem tem pressão alta, né, controlada dentro da dieta, pode tomar água com sal? Você deve, porque a partir do momento que você começar a tomar, a sua pressão vai ser controlada e você vai parar de tomar remédio, entendeu? Basicamente é isso. É ou não é, Bruno? Já é a primeira. É isso, Amorim. Ah. Culpam o sal pelo que o açúcar fez. Culpam a carne pelo que o hidrato de carbono refinado, o óleo de semente fez, não é? Estamos a inverter as coisas. Bom, está aqui o pessoal a perguntar pelos detalhes do treino, se quiseres... bom, o Amorim posta sempre lá nos stories o treino dele, não é? Pode... Só... Quem tiver querer entender melhor, eu lancei recentemente aí um programa Power Basic de 6 semanas. Aí eu vai ter o grupo do WhatsApp e eu vou estar passando as planilhas e vou estar explicando em forma de aula, entendeu? Então vai ter as aulas eu explicando direitinho para a pessoa entender todinho esse processo do treinamento e ela ter assim, abrir mais a mente dela. Então eu lancei, a gente está no período de inscrição. Quem tiver interessado pode ir lá, que é um investimento mínimo de R$97 aí, real brasileiro, por todo o conhecimento que eu vou estar colocando aí para vocês. Todo mundo tem condição aí de fazer esse curso comigo e de ter um resultado. Aí a pessoa vai começar a abrir mais a mente para o treinamento. Ele vai começar a olhar o treino de uma outra forma. Basicamente é isso aí que eu estou fazendo. Maravilhoso, Amorim. Então assim já pode... Pronto, é online, WhatsApp, pessoal, é só mandar lá a mensagem para o Amorim. E para quem vive aí na Amazónia, nossa, Amazónia, bem louco. Tens aí um super ginásio underground. Fala lá para a galera como é que é aí a situação do ginásio. Total, eu vi os treinos, muito bom. Sim.
Olha aí o meu atleta aí, o Isaías. O Isaías Alves, ele tá em Portugal. Mandando um abração aí, Isaías, que vai competir no final de semana. Sigam esse rapaz aí, que ele tá com físico insano, né? E show de bola. É ele mesmo, entendeu? O pessoal tá fazendo acompanhamento, tá fazendo mentoria comigo. Boa. Isa, se quiseres entrar aí na live já agora, só para Oi? uns minutinhos. Se quiser entrar na live, dá para entrar a 3, só para falar um pouquinho com ele. Tá. Começou a cair uma chuva aqui, né? Aí o barulho... Ah, é chuva isso? Foi. Esse barulho é chuva? Aqui tá Nossa! chovendo. Aí, olha só. Olha, Sara, muito obrigado mesmo pelo convite, entendeu? Nada, Estou dessa. extremamente agradecido. Eu tenho alunos em Portugal, né? O José Pada, ele é um aluno meu de Portugal, está fazendo consultoria comigo. E a gente troca bastante ideia, ele fala aí das pessoas que são aí. A gente tem uma relação muito forte aqui com Portugal, principalmente no meu estado, porque a minha avó, ela é neta, olha Isaías aí, ó. Fala, Isaías. E aí, beleza? Ó, Isaías, aproveita e fala logo aí a tua experiência com a carnívora aí nessa preparação aí para a Sara e para os seguidores. Ai, muito bom, né, cara? Tipo assim, eu comecei a fazer, no começo, automaticamente a pessoa vai sentir muito. Normal, entendeu? Mudar, Sim. tipo, carboidrato por gordura, praticamente porque um carboidrato é uma droga. Você tira ele e você vai sentir, entendeu? Normal. Mas depois você vai ter um pico, assim, para você não ter fome de jeito nenhum. E foi uma experiência única, que eu imaginava sempre em fazer off, tipo assim, para ganhar volume. Mas eu já cheguei a fazer off e perdi muito, entendeu? Tipo assim, no cut, que ia secar para campeonato. E Sim. com a Amorim, eu consegui manter meu peso e secando. Hoje eu tô com 81 e tô uma semana para competir. A última competição que eu competi, eu tava com 73 quilos nessa faixa aí, entendeu? Mas muito bom, tipo... Tu ganhou peso, né? Olha aí, Sara, ele ganhou Isso. peso fazendo jejum e carnívora. Isso. Só comprovando mais ainda a teoria, né? Tipo assim, antes eu me alimentava muito também só de frango e tal. E hoje eu só como carne mesmo, vermelha, e eu percebi que me sustenta bem mais, entendeu? Tipo assim, o meu peso segura, tipo todo nutriente está ali para mim, que eu preciso estar nela, entendeu? E assim, a gente tá Olha, fazendo essa preparação em um mês, né? Eu com o Jean, tipo, eu tinha meio que desistido, eu ia competir lá no meu estado, no Pará, que é no Brasil, aí eu meio que desisti. Aí eu tinha que vir para Portugal, aproveitei, entrei em contato com ele, faltava um mês para a competição. Não tava, já tinha saído um pouco da dieta, que eu estava um pouco apertado financeiramente e tal. E resolvi, tipo assim, eu perguntei pro Jean, vim, né? Aí eu vim, tipo, meti a cara e vim. E tá dando tudo certo. Depois vocês entram no Instagram aí e tal. E agora eu tô percebendo, hoje mesmo já senti, assim, porque eu tô fazendo já manipulação do sódio e tal. E percebi hoje também que, tipo assim, eu dei já uma baqueada hoje, né? Mas é normal, porque quando vai competir você faz a manipulação do sódio e as pessoas às vezes pensam que é, tipo, é gordura ou é o carboidrato que te dá fonte de energia. Mas, na verdade, eu acho que é o sal, entendeu? Tipo assim, o sal sustenta muito, eu acho. E as pessoas, tipo, pensam que às vezes comer sal vai aumentar a pressão. Acho que não, pelo que eu vi, faz aperfeiçoar mais ainda sua coisa. E é isso. Isaías, onde é que é a competição? Em Portugal? Em que cidade? É em Lisboa, Cassino Estoril. Não sei se já ouviu falar. Cassino Estoril Conheço. fica em Cascais, né? Aqui em Lisboa Casino mesmo. Estoril. Isso. Aí tô até fazendo também minha refeição bem aqui, que cheguei agora há pouco e só baseado mesmo em carne nessa reta final, porque tirei a gordura, né? Nessa reta final, por a gente fazer depletação até com carboidrato e também gordura, né, gente? Tipo, pra gente começar a carbar. A gente precisa do carboidrato agora, nessa fase no final, que é pra encher a musculatura, entendeu? É só para isso que serve.
Tipo, É só para agora Não é para enriquecer. ganhar músculo, não. É só para dar aquele volume, aquela impressão plástica, como se o... E outra Isso. coisa, o carboidrato na fase final, ele só vai ajudar a tirar a água que tá sobre a pele. E essa água, a gente está fazendo uma desidratação. Isaías começou no processo de aumento da água e a gente está reduzindo essa água até o ponto dele consumir 1 litro. E no dia da competição ele vai estar zerado, entendeu? Então, quando acontecer dele estar zerado, na hora que ele introduzir o carboidrato, essa água que ainda tem no músculo é retirada vai do sugar meio toda, né? extracelular para dentro do meio intracelular. E aí vai colar a pele. Aí vai dar aquela impressão que é como se fosse uma estátua. Tá entendendo? Isso. Essa que é a magia do bodybuilder, tá entendendo? Essa fase final. Verdade. E também, Parece uma estátua, literalmente. Uau! tipo, eu fiquei imaginando assim, que antes eu não tinha essa possibilidade assim na minha cabeça que dava para ganhar músculo com carnívora, né? Eu até, tipo, já cheguei a entrar em alguns estudos, tipo YouTube. É igual o Jean fala, às vezes YouTube a gente acha que a resposta certa mesmo é livre, é leitura, entendeu? A base de tudo. E assim, eu falei, até no começo eu fiz, eu até senti, emagreci um pouco, é normal, mas depois o corpo se adaptou. E assim, eu falei, caraca, aí começou a responder bastante, né? E tipo assim, questão de tipo 2 em 2 meses, eu fazia uma recarga de carboidrato e percebi que estava reagindo, estava funcionando bastante comigo, entendeu? A carnívora. E o corpo ficou uma sensibilidade de insulina muito grande, né, Jean? Tipo, que o cara... Sim. E aí, tipo, percebi que não precisava ficar não comendo, tipo, 7 refeições por dia, que às vezes, para mim fazer um off, eu já cheguei até vomitar tanto de comida que eu comia para ganhar músculo. A preparação acaba ficando cara, né? Fazendo esse Exatamente. tipo de trabalho. E aí, tipo, eu que trabalhava e tal, tipo, eu comecei a fazer 2 refeições e percebi que tava dando resultado, entendeu? Aí eu falei, pô, eu não vou fazer mais isso. Se eu tô fazendo isso e tal, tá dando certo, tô gastando, tô nutrindo com alimento que vai me servir, né, de verdade. Aí eu peguei, tipo, tô de boa, tô feliz também com os resultados e tal. É o que eu tava esperando, entendeu? Tipo, eu fiquei assim, só de economizar, tipo, você tá comendo toda hora. Querendo ou não, isso bagunça um pouco, assim, pra dilatação da tua barriga. Eu acho que você comida demais, querendo ou não, com o tempo vai bagunçando, vai estufando tua barriga. E aí, Ok. é uma coisa saudável, né? Vem cá, Amorim, nesse processo da secagem final, era isso que eu te queria perguntar também. Que tal com o jejum seco? Fazem seco Sim. para secar? Não. Não é? Não. No final não fiz. Não Mas vou aderir a essa experiência aí, entendeu? Futuramente. Só sem água, sem ar, sem chá, sem café, sem nada. Só mesmo no final eu não consegui colocar, entendeu? Mas no meu próximo eu vou... Seco, porque 3 dias de jejum de água equivale a 1 dia de jejum seco. É nível tá. de queima de gordura através da lipólise, porque já o corpo precisa se hidratar e ele vai à própria gordura buscar água. Sim. Isto é surreal. É interessante essa tua super... abordagem aí, porque a gente, no fisiculturismo, a gente tem um período que a gente fica sem água. Então, isso é até uma forma também do atleta ele começar a lidar melhor com essa questão da água. Quando ele for tirar a água, ele começar a entender o que é controlar a sede. Ele controlar a vontade de beber água, tu tá entendendo? É uma coisa interessante. Pode ter certeza que eu vou colocar lá nas minhas anotações, entendeu? Para mim poder fazer. E outra vez, não é só para a secagem, né? Queimar gordura, mas para a função cognitiva, surreal, a visão, ouvido, cheiro, tudo fica muito mais fica mais agrandado, apurado, né? Muito apurado, é bizarro até. Tipo, você parece que tem visão raio-x, está a ver? Tipo, consegue ver a quilómetros de distância. É assim que eu me sinto quando faço jejum seco. Já fiz alguns, já fiz 3 dias, foi o meu máximo. Seco, sem tocar em água também, porque a água, pronto, sim. O corpo absorve água.
Pronto, mas é um assunto para outra live. Isaías, muito obrigada pela tua participação Tá, aqui final. Galera, sigam lá o Isaías, quem estiver em Portugal já tá. sabe, Casino de Estoril é onde ele vai competir. Quando é, Isaías? A competição dia 17, sábado agora. Apesar de vai ser amanhã, acho que é amanhã. Amanhã é 15. Uau, boa. Então é isso aí. Obrigado aí pela participação. Obrigada, Isaías. Tá, pelo convite. Falou. Depois a gente vai conversando, amor. Falou, Isso. Isaías. Falou, Bruno. Obrigado. Junto. Tchau. Vamos aí. Amorim, gratidão pela tua super explicação, pela tua paciência aqui, explicando tudinho, resolvendo perguntas. Jejum seco, tenho um vídeo sobre o jejum seco, já abri este tema, está lá no YouTube, tenho um canal no YouTube com várias Sim. explicações sobre o jejum. Está lá explicando, falo do médico que mais fala sobre isto, enfim, fica para outra live. Amorim, sigam, pronto, para fazer este plano de hipertrofia contigo. O pessoal já sabe da informação, é só lá conversar com o Amorim. E vamos aí, Amorim, se quiseres falar alguma coisa final. Eu só tenho a agradecer, sabe? Só agradecer mesmo. Assim, esse momento aqui é um momento único, porque a gente está repassando. Se você hoje for fazer alguma pesquisa na internet, como eu falei para o Isaías, você não vai ter nada sobre jejum, hipertrofia, você não vai ter nada sobre esse tipo de conteúdo. Se você colocar dizendo assim, atletas que seguem jejum, não vai aparecer. Por quê? Porque não dá lucro. Então, ou seja, ou você segue pessoas que realmente estão comprometidas com esse estilo, com essa estratégia, com as coisas que a gente vai falando, e aí a gente não vai ter. Por isso que eu coloquei a minha pele no jogo, né? Para mim poder transmitir esse conhecimento. Eu falo abertamente e discuto. Achei muito massa a sua experiência, né? Que você teve lá e depois com a questão do vegetarianismo, né? E deu toda aquela problemática e depois você conseguiu sair e hoje você está ali seguindo o estilo com animal base e está sendo uma pessoa maravilhosa aí, mostrando aí o seu conhecimento para todas as pessoas, fazendo esse intercâmbio também, né? Como eu falei, a gente tem uma relação muito grande aí com Portugal, porque as minhas avós, elas são netos, né, de portugueses, né, entendeu? Então a gente, inclusive meu nome, Amorim, é de origem portuguesa, né? Entendeu? Então assim, a gente fica muito feliz, né, por estar tendo esse intercâmbio e levar mais essa cultura, né, levar mais essas ideias, esse envolvimento, essa conexão para as pessoas e mostrar que é possível, que você não precisa gastar muito, que você só precisa fazer poucos ajustes e colocar isso na sua rotina, porque os seus hábitos eles vão decidir o seu futuro, entendeu? Então, basicamente é isso aí. Eu fico muito agradecido mesmo, sabe, pelo convite. E tamo aí, tamo junto. Vamos nessa conexão lusófona, na verdade, Amorim, tu estás no Brasil, Portugal, eu sou de Portugal e vivi lá muitos anos e agora estou em Angola, para quem não sabe, pronto, aqui a tríada fantástica. Portugal, Angola, Brasil. Sim. Mamãe representando aí a língua portuguesa e a sabedoria ancestral, que é mais que tudo é isso que a gente quer trazer para aqui, não é? Este resgate que sim é possível. E a gente está aqui a prova disto, pelo menos aqui o Amorim e o Isaías agora, não é? Falando da carnívora. Show de bola. Gratidão. Muito, muito obrigada, Amorim. Mamãe. Obrigadão mesmo, entendeu? Obrigada. Tamo junto e na paz e Obrigada até pela mais. vossa participação. Esta live espero ficar gravada. Quem quiser repetir, vai ficar aqui online. Sim. E pá, até já, Amorim. Até já a todos. Força! Uhul! Valeu!